Meus cumprimentos a todos aqueles que aqui se apresentam mais uma vez, dando-me a honra de poder participar desta página prestigiosa da ARPEN do estado de Goiás. Eu quero inicialmente cumprimentar o presidente da ARPEN Goiana, Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, e igualmente cumprimentar minha estimada amiga, integrante da junta diretiva da ARPEN de Goiás, a doutora Evelyn Tonioli Valente. Nós fazemos aqui, enquanto guardamos a chegada de mais público, uma série chamada Caminhando pela Lei 6.015. Isso foi uma ideia sugerida por uma registradora do estado do Ceará, uma grande amiga, a doutora Thaís Luciana Morcelli de Castelo Branco. Ela tinha um projeto do qual ela ia, aliás, tinha a ideia de participar com indicações e tudo, para que eu tratasse artigo por artigo a Lei de Registros Públicos. É curioso que no início eu não dei muito valor a esse projeto. Achava que nós íamos ter que mexer com coisas, às vezes, sem maior relevo, etc. Mas eu me dei conta de uma coisa. Nós estamos hoje há quase 45 anos da vigência da Lei de Registros Públicos. Isso é uma existência, não é? Como dizendo aqui, a verdade é que essa lei tem mais tempo de vida do que todas as moças que assistem a aula aqui nesse nosso espaço prestigioso da ARPEN Goiana. Então está na hora de efetivamente nós repassarmos um tanto os vários dispositivos dessa lei, com muito vagar, hora com maior, hora com menor profundidade, para nós verificarmos qual é o estado atual desses dispositivos, o que é que nós podemos ter de ideia para, talvez com mudanças legislativas, alterar alguma coisa que possa ter perdido a sua importância, e sempre com a ideia de que podemos colaborar ao lado de uma visão acadêmica e também de algum proveito de natureza prática, ou seja, para poder atuar, dependendo da norma, nas nossas próprias atividades, poder também sugerir mudanças legislativas para a melhoria das instituições. As instituições são, embora entes artificiais, dizem respeito à nossa vida social. E tanto quanto nós muitas vezes somos obrigados a retificar determinadas condutas para atender circunstâncias que ocorram, né, a justificar essa atuação, assim também temos muitas vezes a conveniência de alterar as instituições, de retificá-las, para que exatamente elas cumpram o que é a sua finalidade. Há mudanças de caráter substancial, essas não são frequentemente bem-vindas. Há outras que são acidentais e que devem então julgar-se à luz do atendimento ou não das finalidades a que se destina a substância. Muitas vezes, para bem realizar a substância, exatamente para conservá-la e aprimorá-la, que nós temos que modificá-las. Daí a ideia que me pareceu depois muito adequada da doutora Thaís Castelo Branco para que eu ministrasse essas aulas. E com isso consegui uma coisa para mim muito honrosa, ou seja, o fato de que a ARPEN do estado de Goiás estava disposta também a apostar nesse gênero de projeto. Muito bem. Nós hoje vamos examinar 3 dispositivos. Há dias que podemos examinar parte de um dispositivo só. Outros podemos examinar mais de um, agrupá-los, não é? E nós vamos tratar aqui dos dispositivos dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Registros Públicos. Esses artigos estão integrados ao capítulo 3º do título 1º da lei. O título 1º trata das disposições gerais, normativa de caráter geral. Depois nós temos no capítulo 1º uma referência relativamente breve às atribuições, também referências de caráter geral. As específicas vão ser feitas
adiante quando se tratar particularmente de cada especialidade, das 4 que são objeto aqui da lei. Depois temos um capítulo 2º, também indicações gerais sobre escrituração, e aqui entramos no capítulo 3º, que é muito interessante, sobre a ordem do serviço. É um dispositivo que tem, além desses 3 artigos, o 8º que nós mencionamos na semana anterior, né, 15 dias, e depois isto segue até o artigo 15, quando então iniciamos o capítulo 4º da publicidade. Muito bem. Eu vou ler então, como de costume, artigo por artigo, para depois irmos tratando um tanto sobre eles. O artigo 9º diz isso: será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. O artigo 10. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. E o artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Bom, esses 3 dispositivos, é fácil notar isso, estão referidos à ideia do tempo, ou seja, o tempo em que os atos são praticados. O tempo é uma categoria dos entes, né? Dos seres. Nós já mencionamos em reuniões anteriores, os seres possuem 10 categorias possíveis. Uma delas é a substância, e nós temos 9 outras categorias, também chamadas de predicamentos. E um desses predicamentos é o tempo. Outros são o lugar, a qualidade, a quantidade, relação, etc. Aqui tratamos do tempo. O tempo tem muita importância no campo do direito. E também, e muito no campo dos registros. Nós vamos ter a oportunidade de ver ainda hoje alguma coisa sobre a ideia do protocolo, a importância do protocolo, em particular para o registro de imóveis, mas para as demais classes de atividades registrárias, também o tempo possui a sua importância correspondente. A disciplina não é nova. O decreto 4.857, de novembro de 1939, o regulamento de 39, que já tratava dos registros públicos em geral, cuidou especificamente dessas 3 questões que estamos vendo aqui, nos artigos 12 a 14. Exatamente como está aqui. E antes dele mesmo, a lei de 1928, havia um decreto, o decreto 18.542, de 24 de dezembro de 1928, tratou mais ou menos do que está aqui, embora já aqui com uma diferença importante que eu vou referir daqui a pouquinho ao tratar do artigo 10 da nossa lei atual, que correspondia ao 13 do regulamento 39 e ao 13 do decreto 18.542. Bom, vamos então ver aqui um pouquinho, comentar um tantinho esses dispositivos. O artigo 9º, então, prevê que será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares. Nós vimos na questão de 15 dias a ideia do horário em que pode haver a atuação dos vários registros. Discutimos aqui a questão do artigo 8º, a sua importância, relevo, etc., deixando destacado o caso específico do registro civil das pessoas naturais, que obedece a uma norma diversa da que corresponde às demais instituições registrais. Aqui o que é importante é isto, que o tempo para o registro ele consagra um limitador da atividade do oficial do registro. É uma questão de segurança. Ou seja, é preciso que haja segurança na atividade registral. A esse propósito, eu vou aqui lembrar um exemplo que pode servir como ilustração para todos os casos registrários. No ano de 1950,
Só eu lembro disso, que foi o ano que eu nasci, né? Publicou-se na revista de Direito Privado de Madrid um artigo escrito por um notário, tabelião de notas, que certamente não gostava nada do registro de imóveis, é preciso que se diga, um grande notário, um grande estudioso do direito notarial, chamado Santiago Pelayo Ore. E o artigo se chama assim, La Angustiosa Prioridade, ou seja, a prioridade angustiada ou angustiosa mesmo, podemos falar assim. E ele vai ali tratando do problema da prioridade, do protocolo no registro de imóveis, etc., o problema do tempo, e conclui de maneira muito divertida, dizendo o seguinte, que muitas vezes, para mais ou para além da importância dos sacrossantos princípios hipotecários, ou seja, princípios do registro de imóveis, é mais importante encontrar um táxi a tempo. Mostrando, portanto, que o problema do tempo, que o problema da corrida para o cartório tem grande importância. O tempo corresponde a uma das limitações propícias para dar segurança jurídica. Ou seja, é uma das formas de controle para evitar a exacerbação das funções, nesse caso, registrais. Portanto, é um limitador da competência, ou seja, dando uma certa medida temporal para o exercício dessa competência, e, conseguintemente, um limitador da fé pública. Lembremos-nos que a fé pública é um requisito, um atributo tão importante para os registradores e para os notários, que é preciso limitá-la. Então, nós temos uma limitação temporal para os registradores e geográfica, não em todos os casos dos registros, é bem verdade, o Brasil não tem competência delimitada, por exemplo, para os títulos de documentos na legislação, mas os demais registros têm competência delimitada. Da pessoa jurídica é muito discutível, mas provável que não haja, mas isso é discutível, mas, enfim, o registro civil das pessoas naturais e o registro de imóveis tem competência geográfica bastante definida. E por que isso? Para limitar exatamente, não é só o interesse prático de descobrir onde está, quem é o proprietário de um imóvel, onde está registrado o nascimento de uma determinada pessoa domiciliada que sempre viveu numa cidade, não. É também como forma de limitar a fé pública de quem exerce as funções. A mesma coisa se passa com as notas, que tem uma circunscrição geográfica imposta dedicadamente para limitar um poder que seria excessivo. Pois muito bem. Essa limitação é tão séria e tão importante para o sistema registral que é tradicional no direito brasileiro. Por exemplo, eu vou ler aqui o artigo 12 do decreto 4.857, que eu tenho aqui à minha frente, diz: serão nulos os registros lavrados fora das horas regulamentares. O artigo 12 do decreto 18.542, serão nulos os registros lavrados fora das horas regulamentares ou nos domingos, feriados, etc. A exemplo do artigo 12 do regulamento 39. E a mesma coisa aqui, será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente. Ora, essa nulidade não é de caráter relativo, é a nulidade absoluta. Se o ato for lavrado fora do horário regulamentar, demais da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal a quem tenha dado causa a isto, preciso ver que para a responsabilidade criminal é preciso cogitar do dolo. Isso é outra história, matéria de direito penal, deixamos isso de lado. Mas demais disto, calha que o ato deve ser inteiramente repetido. Ou seja, é totalmente inválido, a nulidade é absoluta. A doutrina sempre se firmou nessa linha, não há forma de sanação, de fazer um ato de saneamento para que a nulidade seja apartada. Então, não é possível. Embora aqui, convenha que se diga o seguinte, eu quero chamar a atenção de dois aspectos aqui. Há uma exceção no artigo 208 da Lei de Registros Públicos que convém considerar para o caso do registro de imóveis. O artigo 208 diz o seguinte: o registro começado dentro das horas fixadas não será interrompido, salvo motivo de força maior declarado,
prorrogando-se o expediente até ser concluído. Então vamos imaginar aí a hipótese de alguém estar lançando uma inscrição numa determinada matrícula, no registro de imóveis, e de repente o ato está sendo praticado no final da tarde, falta energia elétrica, e a pessoa não consegue enxergar até que alguém providencie uma vela ou uma lanterna, coisa que o valha, ultrapassa o horário regulamentar. Bom, mas o ato estava sendo praticado e ele continua sendo praticado até o final. Então, aí é uma hipótese de exceção, e que já estava prevista também no regulamento de 39. O artigo 223 do regulamento de 39 já previa essa norma, ou seja, é tradicional no direito brasileiro. E vai-se ao ponto mesmo de que pode estar sendo, que é o ato mais importante, provavelmente para os fins dessa análise aqui do artigo 12, é o ato de inscrição no protocolo do registro de imóveis. Pode estar lançando o livro do protocolo, isso pode ocorrer no lançamento do livro do protocolo. Então ele conclui aquela linha do protocolo. E, na prática, há alguns anos eu fiz essa observação e não me arrependo de ter falado isso e continuo achando isso. Eu falei meio assim, de maneira um pouco prematurada, sem deliberar, e não me arrependi. Depois, com o tempo, fiz mais deliberação, pensei, e cheguei ainda a afirmar isto. Ao fundo, isso que eu vou lhes contar se passou quando estavam se dando os primeiros passos para aquilo que hoje já se considera uma grande realidade, a informatização dos serviços registrais. E isso aqui serve também para as notas. Discutia sobre isso, sobre o problema do encerramento do livro do protocolo. Alguns não entendiam como que iam assinar isso. Àquela altura a ideia de assinatura digital ou eletrônica era impensável. E eu fiz uma observação que me parece da qual não estou, como eu disse, arrependido, me parece certa. Ao fundo, no fundo de todas as coisas, o que nós temos a considerar é que todo o sistema registral e todo o sistema notarial está apoiado em duas coisas: na auctoritas do notário do registrador e em sua potestas, a potestas relativa à fé pública. Ou seja, ao fundo é o seguinte: o que o registrador diz que fez, o que o notário diz que fez com um testemunho qualificado de fé pública é o que conta. Porque, na realidade, nós não podemos confiar de maneira cega, uma dessas fés profanas, na regularidade das máquinas. Isso é fé profana, não é? Acredito que a máquina não vai produzir nenhum efeito deletério, não vai falsificar nada, etc., não vai falsear. Então nós continuamos confiados na palavra do registrador e na palavra do notário. Significa que temos que confiar na autoridade dele e na potestade da fé pública, de que os atos foram praticados de uma forma ou de outra no horário correto. Agora, em todo caso, há aqui uma sanção gravosa. Ou seja, além dessas aqui, civil e criminal, não nos esquecemos que a lavratura de um ato de registro fora do horário das horas regulamentares ou em dias em que não há expediente, pode levar, conforme as circunstâncias, a instauração também de processos para apurar a responsabilidade disciplinar, que é uma responsabilidade penal, num certo aspecto, aparentemente de menor expressividade, mas que, por outro aspecto, pode ser até de maior expressividade se nós considerarmos, nos últimos tempos, a desproporção que se tem adotado com a minimização das penas combinadas no sistema penal comum e, em troca, uma certa maximização das penalidades adotadas na esfera disciplinar. Então, de modo que além da nulidade, não se trata só de uma nulidade absoluta, insanável, que exige a retomada inteira do ato praticado, se tem que começar tudo de novo. Trata-se também de algo que atrai responsabilizações bastante gravosas para o registrador. Bom,
como está dito aqui no artigo 10, todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, já mencionei aqui uma hipótese do artigo 208, que permite, portanto, a expansão ou extensão desse horário, e porém, também o parágrafo único do artigo 10 vai se referir ao registro civil, que não pode ser adiado. Ou seja, o registro civil não está sujeito a essa regra. O registro civil das pessoas naturais. Então, diz aqui a lei que todos esses títulos, etc., aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados, preferencialmente ao apresentados nesse dia. Agora, eu chamo a atenção aqui para uma coisa interessante. Esta norma do artigo 10 da Lei 6.015, que determina que se aguarde o dia seguinte para o registro daqueles que não puderem ser feitos no prazo regulamentar, no tempo regulamentar, já vinha, como eu disse há pouco, tanto do regulamento de 39 quanto do decreto 18.542. Mas olha aqui uma diferença importante que houve entre o ano de 1928, com o decreto 18.542, e o ano de 1939, quando se editou o decreto 4857, de 9 de novembro desse ano de 1939, que é o regulamento anterior à Lei 6.015. Ora, o artigo 13 do regulamento 39 dizia o seguinte: todos os títulos que em tempo forem apresentados e que não puderem ser registrados antes da hora do encerramento do serviço, aguardarão o registro no dia seguinte, em que terão preferência. Muito bem, está bem resolvido. É mais ou menos isso que se encontra aqui no nosso artigo 10 da Lei 6.015. Mas agora reparem o que diz o artigo 13 do decreto 18.542, que é o decreto anterior, portanto, a este de 39. Todos os títulos que em tempo forem apresentados, até aqui relação igual, e não puderem ser registrados antes da hora do encerramento, serão ao menos protocolados, aguardando o registro no dia seguinte, em que terão preferência. Notem, isso criava uma regra de protocolo depois do prazo regulamentar. Portanto, no regime que vigorou de 1928 até 1939, vamos admitir aí um exemplo, um título que ingressasse no registro de imóveis há 10 horas, ou seja, fora do horário regulamentar, poderia, em todo caso, ser objeto do protocolo. Alguém estava na fila, fechou o protocolo, não, tem direito a fazer esse protocolo. Coisa que hoje já não será possível. Aliás, já não era possível no tempo do regulamento de 39. Eu faço aqui uma observação, antes de prosseguir, a respeito do decreto 18.542, de 24 de dezembro de 1928, que, como visto, provavelmente já havia sido revogado por inteiro com o regulamento de 39, o decreto 4857. Acontece que, dessas coisas da legislação brasileira, em 1991, estamos falando em 1991, editou-se um decreto, no dia 18 de janeiro, o decreto número 11. Esse decreto esse decreto também já foi revogado, possuía um artigo 4º, que dizia que estavam revogados os decretos relacionados em um anexo. Se vai a esse anexo, o anexo 4º ao decreto número 11, e encontra ali uma lista interminável de decretos. Entre esses decretos está o decreto 18.542. Então, em rigor, a não ser que nós admitamos, como devemos admitir, a revogação tácita do decreto de 1928 pelo regulamento de 39, somente, para não dizer que a Lei 6.015 também revogou, né? Se não tivesse revogado. Somente em janeiro de 1991 é que houve a revogação expressa desse decreto de 1928. Muito bem. Já vimos aqui que o registro civil das pessoas naturais não poderá ser adiado e na semana, 15 dias atrás, nós referimos o fato de que o registro civil funcionará todos os dias, sem exceção, com a alteração já relativa da Lei de 1935, que tivemos a ocasião de mencionar. E o artigo 11, por fim. Os oficiais adotarão o melhor regime interno, de modo a assegurar às partes a ordem de precedência
na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Bom, isso parece muito cômodo, parece adequado que se adote o melhor regime interno. Cada cartório vê a seu modo, e é lícito, é legítimo que seja assim, que cada um escolha o caminho que pareça mais adequado para enfim, administrar o serviço, gerir o serviço. Mas esse é o critério fundamental. Olha, eu escolho o melhor serviço, o melhor regime interno. O melhor regime interno muitas vezes significa também ter o colaborador adequado para isso. Todo mundo que trabalha com sistema de gestão de pessoas sabe como cada servidor tem as suas, por assim dizer, um bando de virtudes e um bando de defeitos. Todos nós somos assim, não é? Então, muitas vezes, é preciso adaptar o serviço para que o serviço renda mais. E isso depende das circunstâncias pessoais. Os seres humanos não são padronizados, nem padronizáveis. Então, muitas vezes é isso que ocorre. Agora, o que eu chamo a atenção aqui, e isto é um tema que nós vamos ter oportunidade de tratar melhor mais à frente, é algo que precisa ser considerado. A Lei 8.935 possui um dispositivo que precisa ser efetivamente posto em prática com adequação, com temperamento. O artigo 21, e que se liga, de algum modo, a esse artigo 10 que estamos, artigo 11 que acabamos de enunciar. Vejam aqui, que diz o artigo 21 da Lei 8.935. O gerenciamento administrativo e financeiro, administrativo também, hein, dos serviços notariais de registro esse gerenciamento da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo de estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação do serviço. Bom, vejam que entre essas indicações da gestão administrativa, do gerenciamento administrativo, que é próprio do registrador do notário, que é quem está ali à frente do serviço e que, diante das circunstâncias, sabe avaliar, muitas vezes, circunstâncias locais, circunstâncias pessoais de seus colaboradores. Isso deve ser respeitado o mais possível. Eu disse, com temperamento. Por que com temperamento? Porque o cartório pode estar, por exemplo, sendo ineficaz, sendo ineficiente, caso em que o corregedor permanente, o diretor do fórum, a Corregedoria Geral e até mesmo a Corregedoria Nacional podem recomendar medidas para a melhor administração. Não há dúvida. É dever mesmo desses órgãos de fiscalização animar, fomentar, estimular, cobrar, quando o caso, que haja um trabalho, uma prestação adequada, eficiente, eficaz, etc. Muito bom. Mas isso, o que não impede, por exemplo, que haja sugestões. Eu me recordo que é verdade que antes dessa lei de 1935, cheguei, no exercício de funções convencionais, a sugerir, olha, aumente o número aqui de gente para fazer uma determinada função no cartório, o seu setor de certidão está ocioso, ao passo que aqui o setor de qualificação do título não está adequado. E aí, muitas vezes eu recebi como resposta o seguinte, olha, é que nós não temos ninguém mais em condições de ser, então, sugiro que tente contratar alguém para tentar resolver o problema. São recomendações. Recomendações que não ferem a autonomia e essa responsabilidade exclusiva na gestão do trabalho. Tanto é que, se não atendida às recomendações, o cartório assumir um resultado eficaz e eficiente, nada a fazer. Pura e simplesmente está resolvido o problema. E ele poderá, sim, aí sim, sofrer alguma forma de sanção se não resolver o problema, mas não porque não atendeu a recomendação, já que cabe a ele essa gestão, cabe a ele decidir o que fazer melhor, mas sim porque o cartório não é eficiente, não é eficaz. Isso é outra história.
Então aqui nós temos que ver essa ideia da adoção do melhor regime como um ato da responsabilidade exclusiva do registrador. Cabe a ele verificar. E deve ser assim. Deve ser assim porque ele é o melhor juiz, em geral. De vez em quando falha isso, como todas as coisas da vida, nós somos sujeitos a esses percalços. Ele é o melhor juiz das conveniências. Ou seja, ele é que sabe realmente quais são as potencialidades dos seus colaboradores, quais são suas possibilidades, suas capacidades. Isso é preciso ser, no meu modo de ver, muito respeitado. Eu me lembro aqui, um episódio que eu vou contar sem revelar, sem identificar os envolvidos, porque não deixa de ser engraçado, e depois se superou. Numa correição feita em um cartório aqui do nosso Brasil, imenso Brasil, o magistrado não gostou, o corregedor permanente, ou diretor do fórum, não sei qual a designação neste episódio concreto, não gostou muito do fato de que os livros de um cartório do registro civil estivessem colocados de maneira vertical. Achava ele que esses livros deveriam ficar um sobre o outro de maneira horizontal, um deitado sobre o outro. Suponho eu que era para fazer com que a pressão, o peso, atuasse no sentido de manter o livro sem dobra de páginas, sem formar aquelas chamadas orelhas nas páginas, não sei exatamente o motivo. E o titular lá, o titular do registro, não concordou com isso. Ele disse, não vou fazer isso, eu trabalho desse modo, é o modo que me parece melhor, etc. Foi corajosa a pessoa. E o juiz, eu quero até dizer isso, um motivo de satisfação, verificar que o juiz concordou inteiramente, então também, faça como acha que deve, porque conhece mais de perto as conveniências. Isso não está na lei, não é nada, é questão de preferência pessoal. Preferência pessoal, uma recomendação que muitas vezes quem está num outro ponto de observação, num outro posto de perspectiva, às vezes vê coisas que quem está ali à frente do serviço não vê. Mas na maior parte das vezes, volto a dizer, quem está nessa trincheira, ali no combate mesmo, na militância diária, é que percebe as necessidades e sabe o valor das pessoas que estão ali para colaborar para a prática do serviço. Muito bem. E com isso, então, nós estamos verificando que esses artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Registros Públicos constituem, salvo aquela hipótese que eu mencionei aqui do artigo 13 do Decreto 18.242, que admitia a protocolização do título depois do horário regulamentar, essas normas fazem parte da tradição do direito brasileiro. Ou seja, não é uma coisa que se aventurou fazer com a Lei de Registros Públicos. Não. Pensou-se exatamente em fazer algo que atendesse à prática brasileira. Em geral é assim, ou seja, nós sabemos que uma coisa dá resultado quando ela sobrevive à experiência histórica. E esse é um caso, ou seja, isso mostra que esse sistema é o adequado, especialmente se nós considerarmos que o tempo é um dos elementos, ou seja, o tempo circunscrito, limitado, é um dos elementos asseguradores da função registral que busca sempre dar estabilidade ao direito, dar segurança ao direito. Aquele exemplo um tanto escolar de que eu me vali, mas que explica muita coisa. Quando, às vezes, eu encontro públicos que não encontram razão de ser para os registros e as notas. Não consegue compreender o que é quase sempre fruto da falta de meditação sobre o tema, da falta de consideração de que ao lado das questões de matéria deve haver um conjunto de instituições de direito formal para pré-excluir conflitos, sobretudo no âmbito de uma atuação preventiva, como é própria das notas e dos registros. Eu, então, nessas ocasiões, de vez em quando faço um exemplo caricatural, escolar demais, mas que põe à mostra isso. Ele diz, olha, quando nós subimos em um avião, se nós encontrarmos ali a comissária de bordo, no meu tempo de moço chamava de aeromoça isso. Hoje se fala comissária de bordo. Era mais bonita a expressão aeromoça, sempre achei melhor.
Mas enfim, já foi. A comissária de bordo com um parafuso na mão. E nós perguntamos, o que é isso? Ela falou, não sei. Encontrei esse parafuso caído no chão, mas falei com o piloto disse, não sei de onde é, vamos voar assim mesmo. Provavelmente não ocorrerá nada. Esse provavelmente não serve. Eu viro as costas e saio do avião na mesma hora. E de certo modo, as instituições notarial e registral, né, atuam mais ou menos como isto. Ou seja, não pode haver um parafuso solto, isso pode ser que não leve a nada. Não. Nós queremos as instituições para que elas nos deem segurança. Claro, que tanto quanto pode um avião ter um problema e não ter um voo feliz, também nas notas e nos registros que são atividades humanas, podem haver percalços, dificuldades, mas o mais possível nós temos que evitar. E a forma de evitar está exatamente nessas normas, mais ou menos, de circunscrição das atividades naquilo que é possível circunscrevê-las, sem prejuízo de que haja a necessidade de acomodar as situações às circunstâncias particulares, pontuais. Há cartórios e cartórios, há públicos e públicos, há cidades e cidades. O Brasil é uma imensidão. Muitas vezes não é possível aplicar uma regra geral para abranger essas situações peculiares. E por isso, os registradores e também os notários devem arcar com essa importante função de fazer uma boa gestão administrativa e financeira dos seus cartórios, porque isso representa algo de benefício para o bem comum. Isso não é um privilégio dele, registrador, ou dele, notário, ao contrário, é uma responsabilidade. Em alguns casos, essa responsabilidade está sendo abdicada quando se deseja sempre que o judiciário supedite a normativa e ele, judiciário, que não tem função legislativa, crie normas e mais normas sobre como administrar um cartório. Não é? Isso não parece conveniente. É preciso que os registradores e notários sejam estimulados a essa função gerencial. Estimulados, mas ao mesmo tempo guardemos isso, porque é muito importante. Que não se pense que essa atividade seja uma atividade benemérita e não profissional. O registrador e o notário são profissionais. Eles vivem daquilo que fazem. É interessante notar como há uma tendência entre alguns juristas, pessoas respeitáveis muitas vezes, que não percebem que os registradores e notários vivem do que fazem. E passa-se uma rasoura, por assim dizer, para admitir, a partir de um valor bruto, que todos os registradores e notários são portadores de milhares e milhares de reais, etc., todos com uma grande situação econômica, deixando de lado, muitas vezes, de considerar a importância que deve dar-se à sustentabilidade econômico-financeira dos cartórios. Eu não tenho, e não é por estar falando aqui na Arpem Goiás, que é justo que se diga que ninguém da Arpem Goiás me pediu para falar sobre esse assunto. E acho que não conheço bem o espírito, por exemplo, da Evelyn, ela jamais me pediria uma interferência naquilo que eu vou falar. Mas é justo que se fale, que não é possível que o registro civil, por exemplo, porque aqui nós falamos do registro civil como significativo dos demais, continue a suportar uma política menos prudente de gratuidade. Não é possível imaginar que haja chamemos-lo assim, não é? Um congelamento dos emolumentos ao largo do tempo, praticamente inviabilizando que os cartórios prestem o volume imenso de atividades que nem sempre são registrais, nem sempre dizem respeito aos seus fins precípios. Hoje um registrador civil, só para falar do registro civil, passa a maior parte do dia prestando informações burocráticas, administrativas, fiscais, etc. É obrigado a cumprir uma série de exigências para cumprir para observar a sua função na equação tecnológica, com o avanço tecnológico,
e com emolumentos frequentemente contidos, frequentemente também abatidos por determinações de gratuidade, etc. Acho que o papel, já não digo dos registradores e dos notários, mas o papel de todos os juristas que têm mais particular consciência da importância institucional dos registros das notas, deve estar em lutar para que haja uma remuneração, uma retribuição condigna desse serviço. Não é a retribuição da doutora Evelyn, do doutor Bruno, não é isso. Não é isto. É a retribuição para um serviço prestado para o bem comum. E isso, portanto, passa por uma análise do que é a característica profissional do registrador e do notário. Não são funcionários públicos. Não são funcionários públicos. Essa é a questão que deve ser dita. É muito interessante que se diga, por exemplo, que alguns estariam sujeitos ao teto remuneratório, quando é para sobrar dinheiro para passar para o Estado. Mas o Estado não paga um tostão para manter esse serviço. No entanto, com todo respeito, se eu digo, uma política que se vem acalentando há muito tempo, com muita frequência, aqui eu deixo salvo a intenção, não vou discutir isso, mas com muita frequência não se tomam as providências adequadas para manter a sustentabilidade econômico-financeira dos registros das notas. E esse é um risco muito grande. Bom, concluindo aqui, eu queria dizer-lhes o seguinte, eu já disse na questão de 15 dias, isso evoluiu, o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, aqui em São Paulo, vai realizar um curso de pós-graduação que se pretende de nível bastante promissor. No sistema moderno dessas aulas e desses cursos, que consiste numa diversificação de professores. O quadro de professores já está praticamente ultimado, e eu queria contar que, sendo eu o coordenador desse curso, convidei 6 novos professores para integrá-lo. O Dr. José Modesto Passos, que coordena comigo o curso, indicou mais 3 de gente jovem, isso para temperar chamemos-los assim, né, os medalhões com gente nova, com sangue novo. Nós precisamos passar o bastão, ir fazendo com que essa gente nova vá ganhando experiência com aulas, e podendo à distância, esse é o papel do coordenador de um curso, palpitando aqui e ali, verificando eventuais virtudes para que se explore mais o conjunto de virtudes de alguém, mas ao mesmo tempo, se entende que alguma coisa não anda bem, expor com caridade isto, com caridade, faz parte da dimensão da nossa vida espiritual, também ponderar eventuais equívocos, alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Essa gente que eu chamei, que o Dr. Josué também indicou, foi gente formada no nosso grupo. Foi gente que eu acabei conhecendo, em grande medida, em razão dessas aulas. Veja que nós estamos já recolhendo frutos. E haveria muito mais gente. É que nós só tínhamos 9, 10 possibilidades de indicar ali. Não fora isso, eu acho que haveria muito mais gente para levar para esses cursos. Então, isso já me deixa muito satisfeito com esses nossos encontros. Mas, além disso, eu consegui um compromisso, isso já vi até mesmo a minuta do que vão me mandar. O Centro Ítalo-Brasileiro expedirá um ofício para mim, concedendo para as entidades a que eu me dirigir, caberá a mim decidir a quem indicar para isso, aquelas entidades que eu dirigir, a possibilidade de indicar alunos para o curso com um desconto que eles já fixaram em 15%, que me parece bastante bom. Poderia ser mais, mas enfim, também poderia ser menos. Isso é sempre algo que quem paga sempre acha que poderia ser um pouco mais, quem recebe sempre acha que poderia ser um pouco menos. Faz parte da nossa consideração econômica, do aspecto econômico do ser humano. Enfim,
Eu manterei todos avisados, provavelmente já na semana que vem começaremos os primeiros contatos e eu, naturalmente, não é preciso que eu diga isso, mas eu faço a ARPE em Goiás, pelo muito que eu considero a entidade, pela gratidão que tenho de essa entidade me acolher nessa página prestigiosa que tem, está entre as entidades a que eu vou encaminhar este convite de participação no curso de pós-graduação, que começará, se tudo der certo, em março do ano que vem. Meus caros, eu torno a agradecer o Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente da ARPEM do Estado de Goiás. Agradeço muitíssimo a possibilidade que tenho de utilizar dessa página prestigiosa. Agradeço também a minha querida amiga Evelyn Valente. Não posso deixar, quero fazer hoje um agradecimento, que acho que eu estou em falta com isto. A equipe técnica que promove e que mantém aqui a página não é só competente, é competente e muito, mas não é só competente, é muito gentil também. Aí que está. Sempre mantém uma atitude de muita gentileza comigo e eu não posso deixar de registrar essa minha satisfação. Então ficam aqui os meus agradecimentos, que eu estendo a todos aqueles que despenderam seu valioso tempo para ver aqui essa caminhada da Lei 6.015, que ainda está nos seus aspectos iniciais. Muito obrigado a todos e dentro de 15 dias, se Deus permitir, voltamos. Eu nem sei, daqui a 15 dias, não sei se vamos ver aí se não vai cair exatamente não sei que dia cai, o dia de Natal ou por aí. Isso nós vemos durante os próximos dias e aí cuidamos exatamente de fixar a data, quando o caso, até se o Dr. Bruno e a Evelyn concordarem, se for o caso, mudamos de uma quarta para quinta, ou de uma quarta para terça, só para não perder a periodicidade desses 15 dias. Muito obrigado a todos e nos vemos, se Deus permitir. Olha, dia 23 de dezembro, diz a doutora Amanda Gil, que é diretora aqui da editorial Lepanto. Muito bem. Então, por mim, dia 23 é possível fazer, não é inconveniente. Mas vamos ver o que o Dr. Bruno e a Evelyn pensam. Muito obrigado a todos.